Boa tarde, meus queridos, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui no parque, no finalzinho de tarde, lugar lindo, e eu quero compartilhar com vocês uma palavra que o Senhor colocou no meu coração. Mas antes disso, deixa eu dizer uma coisa, de todo o meu coração, todas as vezes que eu venho aqui compartilhar uma palavra com vocês, eu faço isso debaixo de oração. Essas palavras, elas realmente, eu acredito que vêm do trono do Pai para o teu coração. Eu não venho aqui dar indireta para ninguém. Às vezes tem gente que acha que eu estou mandando indireta e eu tenho temor suficiente do Senhor para jamais fazer algo assim. E se você me conhece bem, você sabe que se eu tenho algum problema com alguém, eu converso, eu resolvo, porque eu creio que a palavra diz que é assim que tem que ser. A Bíblia diz assim, se você tem alguma coisa contra o seu irmão, vai lá e resolve com ele antes de vir aqui no altar deixar a sua oferta. Eu creio que a comunicação direta deve fazer parte da vida de nós como cristãos. E isso tem a ver com amor, tem a ver com zelo pelo outro, tem a ver com querer que o outro cresça, tem a ver com não querer que ninguém fique falando pelas costas, tem a ver com querer ajudar de verdade. Provérbios diz que é melhor as feridas feitas por aquele que ama do que os beijos de quem nos odeia. Gente, isso é sério. E eu realmente acredito nisso. Então, se você me conhece um pouquinho, você sabe que eu sou daquelas que conversa. Tento fazer isso em amor, claro, eu não sou perfeita, né? Não vou acertar sempre, mas tento fazer isso da melhor forma possível, em oração, porque eu me importo com quem eu vou conversar. E eu não faria isso jamais, de vir aqui mandar uma indireta para qualquer pessoa, tá bom? Isso não é do meu feitio. E a palavra de hoje, ela tem a ver com isso, por isso eu estou falando sobre isso, aproveitando, já mandando uma direta, porque eu sou dessas, das diretas, né? E falar, para poder falar sobre a palavra. Não, eu não vou falar sobre julgamento, eu sei, você pensou lá, vai falar, não julgueis os irmãos, né? Embora a palavra diga isso mesmo, diz que só há um juiz, é o Senhor. Eu venho falar com vocês hoje sobre Mateus 6, se você quiser abrir a sua Bíblia aí, eu estou com a minha aqui, eu vou ler para vocês Mateus 6, do 22 ao 23, e diz assim, são os olhos lâmpada do corpo, e se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso, mas se os teus olhos forem maus, todo o seu corpo está em trevas. Portanto, caso a luz que em ti há sejam trevas, que grandes trevas são. Do que Jesus está falando aqui? Né? Qual que é o contexto onde Jesus está nos ensinando sobre essa palavra? Essa palavra está inserida no Sermão do Monte. E Jesus, quando falou sobre o Sermão do Monte, ele estava falando para os seus que o seguem serem diferentes. Né, fazerem aquilo que ele está falando para nós fazermos, para mostrarmos diferença no mundo. E ele está dizendo que os nossos olhos são lâmpada do nosso corpo. Ou seja, eles refletem quem nós somos. A maneira como nós vemos as coisas, nós vemos as pessoas, refletem lá dentro, o nosso interior. E isso é muito sério. Às vezes, queridos, a gente se sente até mais à vontade de ajudar alguém que não tem nada para nos oferecer. Nada mesmo. Porque essa pessoa vai saber que a gente está fazendo isso de coração. Ela não vai ficar, olha lá, está fazendo porque quer alguma coisa em troca. Porque hoje em dia, a gente está com essa visão das pessoas. A gente desconfia, até a gente poder confiar na pessoa. Não é desse jeito que tá sendo as coisas? A gente tem mais facilidade, primeiro a gente quer desconfiar para a pessoa provar que ela é boa, para depois, né, confiar nela. Tá desse jeito, porque o mundo tá tão difícil, mas a palavra de Deus diz que os nossos olhos devem ser bons em relação às pessoas. Também diz que temos que ser prudentes, não é por isso que nós temos que ser inocentes, tá, gente? Gente, tá cheio de mosquito aqui, ô Jesus. Mas nós devemos, até que as pessoas nos provem ao contrário, acreditar nelas. Não adianta a gente ficar o tempo inteiro julgando as pessoas e achando que elas são uma coisa ou outra. Sabe por quê? Nós, seres humanos, nós temos uma tendência muito estranha. Quando a gente estuda um pouco de psicologia, eu fiz introdução à psicologia e terapia familiar, e eu aprendi algumas coisas bem interessantes, como por exemplo, quando você tem um problema com alguém, lá no seu passado você teve um problema com alguém e hoje, no seu presente, você conhece alguém que tem um temperamento parecido com aquela pessoa, ou que fala parecido com aquela pessoa, ou que é fisicamente parecido com aquela pessoa, ou que tem a voz daquela pessoa, a sua tendência é já ter um preconceito contra aquela pessoa, é projetar naquela pessoa
todo o mal que a outra te fez. É você já olhar para aquela pessoa e pensar, você não sabe o que, mas não bateu. Você não quer aquela pessoa perto de você. E você nem dá nem chance dessa pessoa mostrar quem ela realmente é. Você não permite essa pessoa realmente fazer parte da sua vida. Eu não estou dizendo que você tem que permitir que todo mundo faça parte da sua vida. Ninguém é obrigado a isso, né? Você deixa fazer parte da sua vida quem você quiser. Mas eu quero dizer que nós devemos tomar muito cuidado com isso, porque nós podemos estar julgando, podemos estar sendo boca do inimigo para falar mal de pessoas, para criar situações que não são reais e nunca foram. Talvez tenham sido reais naquela pessoa ali do passado, mas não é real nessa pessoa do presente. Entende? Isso é muito sério, isso é bem complicado mesmo. Então, quando o Senhor fala sobre os olhos serem a lâmpada do nosso corpo, isso está relacionado à maneira como nós vemos as coisas e não como elas realmente são. Então, os nossos olhos serem lâmpada do nosso corpo estão relacionados muito mais à maneira como nós vemos o mundo, vemos as coisas e as pessoas do que como elas realmente são. É importante pensar nisso. É preciso entender que os olhos bons, eles nos possibilitam uma visão correta de Deus das coisas. Quando a gente, para tudo, a gente vê alguma coisa, está procurando alguma coisa, a gente sempre vai achar, porque no fim ninguém é perfeito e nunca ninguém vai ser. Só que a gente pode fazer uma situação muito maior do que ela realmente é. E isso não é bom para ninguém, né? É importante que nós cuidemos com isso. Os olhos maus, eles embaçam os dias bons, distorcem a percepção correta das coisas e das pessoas. Cuidado com isso, cuidado. Às vezes, a gente precisa olhar com bons olhos as coisas que nos acontecem ao nosso redor e saber que a gente pode aprender com elas, por mais difícil que elas sejam. Não importa qual foi a real motivação das pessoas. Não cabe a nós julgar isso, porque é Deus que sabe o que realmente está dentro do coração de cada um. Nós devemos fazer o nosso melhor, fazer como para o Senhor, né? E that's it. E Deus quem vê, né? Não permita que as situações difíceis te deixem amargurado, né? Te deixem olhando o mundo de uma forma diferente, as pessoas de uma forma diferente. Isso não vai te levar em lugar nenhum. Isso não vai te ajudar em nada. E o interessante de tudo isso é que quando os nossos olhos são bons, a gente não dá conta de menosprezar as pessoas. A gente não dá conta de diminuir as pessoas. A gente olha para elas e a gente vê o quanto elas são amadas por Deus, o quanto elas são especiais para Deus, o quanto Deus tem algo na vida delas, assim como tem na nossa.